Glória a Deus. Porque nesse lugar Deus fala. Amém, amados? Pode assentar seus lugares e vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor fala hora de um jeito, hora de outro, mas o Senhor fala, porque Ele fala através da sua palavra. Amém, amados? E nós sabemos que nós louvamos a palavra, cantamos, exaltamos o nome do Senhor, falando através de louvores, cantado a palavra, mencionada, pregada, porque nós vivemos como está escrito. E glória a Deus, porque nós temos recebido do Senhor a direção do nosso Deus através do Espírito Santo de Deus, que fala hora de um jeito, hora de outro. Usa o apóstolo, usa as pastoras, usa você, usa os evangelistas. Ele usa você para falar para alguém do teu lado, teu vizinho, teu amigo. Mas o Senhor está falando. E o Senhor continuará a falar nesta noite, porque Ele é Deus. Amém, amados? Eu só tenho que agradecer a Deus. Amados, o Senhor tem me feito tão bem. O Senhor tem feito coisas grandes na minha vida. O Senhor, eu sei que Ele tem feito coisas grandes também na tua vida. Ontem nós orávamos aqui, como o Senhor disse para o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisa que você não imagina, que você não pensa. Aquilo que você não imaginou, não pensou, não subiu o teu coração, é o que Deus tem preparado para os que o amam. E porque Ele te amou, abençoado, você está aqui nesta noite. Você foi escolhido, você foi separado por Deus, segundo a vontade dEle. Então, sabe o que rege a nossa vida? A vontade de Deus. Você não está aqui porque você não tem nada para fazer, mas a vontade de Deus te trouxe aqui nesta noite. E a vontade de Deus te faz louvar a Ele. A vontade de Deus te faz estar aqui, aprender, receber a direção de Deus, para servir a Deus, para estar agradando a Deus. Pela vontade de Deus é que nós levantamos. Quando o apóstolo estava aqui orando, falando, agradece a Deus pelo ar que você respira. Falei, nossa, são coisas simples na nossa vida, mas olha, a gente respira, né, facilmente. Nós não precisamos de nenhum aparelho, nada que venha, né, nos atrapalhar no nosso dia a dia. Vamos e voltamos e nós respiramos, porque Ele nos dá gratuitamente. Então, meditando em todas essas bênçãos, abençoado, nós vamos lá para Isaías 46, onde o Senhor vai falar da vontade dEle. Glória a Deus. Diga: a vontade de Deus na minha vida é maravilhosa. Porque nós lemos um texto, abençoado, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo vai falar. Mas a nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Quantas vezes as pessoas dizem para mim, ou perguntam, ou falam: por que tu vai tão longe? Por que você tem que ir lá? Porque é a vontade de Deus que eu esteja aqui. Porque é da vontade de Deus que eu aprenda aqui. Porque é da vontade de Deus que eu fique aqui. Porque senão eu já tinha ido. Senão eu já tinha... Mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu gostaria que continuasse lá na parada inglesa, onde eu conheci, ali, Zona Norte. Falo, meu Deus, mas não adianta nós, né, Regisa? Questionar. Senhor, por que saiu daqui? Porque a vontade de Deus tem que ser estabelecida. A vontade de Deus é que permanece, não é a nossa. Por que tem que ir tão longe? Olha o irmão Carlos lá de BH. Porque é a vontade de Deus que ele vem aqui. Porque quem sabe lá perto, do lado, bem próximo da sua casa também tem. Mas vai ouvir? Vai escutar a voz de Deus? Nós cantamos a voz de Deus. Mas será se lá vai ouvir a voz de Deus? Ou é a voz do homem? Será se é Deus que vai falar através do pastor, do profeta, do dirigente, de quem estiver ali? Ou se é a vontade do homem? Porque quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós ensinamos da graça, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Porque a minha vontade, como eu disse aqui, era de estar lá, que continuasse o MGA lá na parada inglesa, que era bem pertinho de casa, que era maravilhoso estarmos lá. Mas a vontade de Deus não foi.
A vontade de Deus é aqui. Não era permanecer. E se tiver que ir para lá, vai ser no tempo de Deus. Amém? Eu recebo que também vai ter MGA em São Paulo. Vamos profetizar, abençoado. Vai ter MGA em São Paulo, vai ter MGA na Zona Sul, vai ter MGA. Vai sim, porque o Senhor é grande e Ele é poderoso para fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Deus é poderoso e basta nós clamarmos. Senhor, manifesta a tua glória, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço, do que eu penso, sobre aqueles que o Senhor quer usar. Sobre nós está o poder de Deus, mas aquele que Ele quiser usar. Mas é tudo segundo a soberania e a vontade de Deus. Então, Isaías 46, vamos falar um pouquinho dessa vontade de Deus. 46, verso 10, onde diz assim. Amém, amados? Isaías 46, verso 10 diz: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha, repete aí, abençoado. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então diga, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É o que o profeta Isaías disse para o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tão difícil, né, para a gente sair de lá da Zona Norte, sair lá da Zona Sul e vir aqui. É um sacrifício, mas é o nosso sacrifício de louvor. Porque essa é a vontade de Deus. É a vontade dele, não é a nossa vontade. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade dele é que nós estarmos aqui para aprendermos segundo a direção que ele nos dá, pelo Espírito Santo de Deus. Porque lá nós vamos receber do homem, segundo a vontade do homem, segundo o que ele estipula, segundo o que ele acha, o que ele pensa, mas não segundo aquilo que o Senhor diz. Olha, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isso é uma soberania, um Deus que foi desde o princípio, que formou todas as coisas e que Ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade na tua vida, abençoado. Você já parou para pensar? Pergunte para o Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Porque, olha, eu digo para vocês, eu nunca pedi para o Senhor para ser pastora. Mas, olha, é a vontade dEle, não é a minha. Eu falo, Senhor, usa-me, ajuda-me, ensina-me. Se o Senhor não me der, eu não sei nada, eu não vou falar nada. Mas seja conforme a tua vontade, não como Luzia quer, mas como o Senhor quer. Sabe por quê? Fomos comprados por bom preço. Não somos de nós mesmos. Ele já pagou um preço por mim e por você lá na cruz. Um preço alto. Você foi comprado. Você não é de você. Se Ele te mandar ir para a Zona Norte, se Ele te mandar vir para Santo André, se Ele te mandar ir para a Zona Sul, você foi comprado, estabelecido por Deus. O conselho de Deus, que é firme, Ele vai cumprir toda a vontade dele na sua vida. Amém, amados? Mas é maravilhoso. Isso é maravilhoso, saber que você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Saber que o Senhor direciona você para algo que Ele tem contigo na terra. Ele tem algo contigo na terra. Quando o apóstolo falou aqui para que você seja anjo e usado com unção, com palavra, com o poder de Deus, não precisa você ter títulos, sabe, abençoado? Isso aqui é título. Pastor, é que o Senhor estabeleceu. Uns para pastores, outros para profeta, outros para apóstolo, mestre, doutores. Nós sabemos que está escrito. Paulo escreveu e para a igreja está edificada, precisa. Mas, amado, quando você, mesmo sem ser nada disso, você é um vaso nas mãos de Deus. Você que quer cumprir, fazer a vontade de Deus na sua vida, aquilo que Deus quer, aquele propósito de Deus, o desígnio de Deus na sua vida, basta você falar. Por onde você for, se você disser aos que estão do teu lado, aos que trabalham, aos que convivem, e você dizer, como está escrito, desta graça, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Porque foi para isso que Ele nos tirou do mundo, nos ensinando, nos direcionando e nos
falando aquilo como que está escrito. A graça que ele nos tem ensinado pelo Espírito Santo de Deus e pelo apóstolo Paulo. E hoje o nosso apóstolo edifica nossas vidas com esta graça maravilhosa. E por isso nós temos que também que passar aos outros. Falar desta maravilhosa palavra que nos tem enchido o coração de alegria, de gozo, de paz, de contentamento. Abençoados, assim, é tanta alegria que a gente fala, meu Deus, parece que a gente ganhou um prêmio milionário e estou rica, mas somos ricos, nós somos milionários, porque nós temos, como diz o apóstolo, a chave. Nós temos a chave, abençoado. Nós temos um tesouro. Basta nós termos atitude de fé para abrir esse tesouro e para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra de riqueza, de abundância, de prosperidade, de saúde, de viver reinando em vida. Porque nós temos a chave e esse tesouro está aí nas tuas mãos. E pela fé é que nós abrimos, né, este tesouro e vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, e somos mais do que vencedores. Abba, Pai, a vontade de Deus, abençoado. Quando nós estamos na vontade de Deus, Deus tem propósitos nas nossas vidas. Por isso que Ele te escolheu. Por isso que Ele te tirou de um sistema, Ele te tirou de um lugar, porque Ele tem propósito na tua vida. Ele tem, eu não sei o tempo de Deus qual é. Deus sabe. Mas o tempo de Deus será estabelecido, será cumprido toda a vontade de Deus na vida de todos os chamados e escolhidos. Por isso tem gente que vem de longe. Vem buscar só para encher, não. O tempo de Deus será todo aquele que vem, que enche, que leva suas vasilhas cheias desta unção. É para distribuir, é para falar, é para cumprir a vontade de Deus. Olha, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quando nós abrimos nosso coração e falamos, Senhor, olha, eis-me aqui, Ele cumpre toda a vontade. É você, sou eu, somos nós, como os instrumentos nas mãos de Deus. Aí Ele cumpre a vontade de Deus. Amém, amados? Nós vamos lá para Paulo agora, abençoado. Porque Deus tem um chamado, Deus tem desígnio, Deus tem propósito. Nós vamos lá para Filipenses. Aqui ele falou com o profeta Isaías, mas nós sabemos que o Senhor tem falado também através do nosso apóstolo Paulo. Filipenses 2. Olha a vontade de Deus aqui. Filipenses 2, verso 13, que diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não, abençoado, eu li Efésios, é Filipenses. Olha, eu li Efésios, desculpa. Filipenses 2, verso 13. Amém. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. O que eu acabei de falar? Deus te chamou, Deus te escolheu, te tirou de não sei de que ministério você veio, de que igreja você estava, porque Ele tem uma vontade. Uma vontade de levantar, uma vontade de usar, uma vontade de fazer milagres, prodígios, de fazer maravilhas, de realizar muitos sinais através das nossas vidas. Por isso é que nós temos que entender que essa palavra, quando Paulo diz aos Filipenses, o querer e o efetuar segundo a sua vontade. É segundo a vontade de Deus, não é segundo o que eu quero, não é como eu quero, porque senão eu estava lá. A minha vontade é de estar lá perto, mas não, Senhor, que é aqui. Então eu quero aquilo que Deus quer para mim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é agora, é instantânea. Deus não. Ele faz agora aquilo que no futuro, que no dia de amanhã, só vai vir benevolência. Só vai vir bons resultados. Porque é a vontade de Deus e não a nossa. Então, quando nós estamos aqui num propósito de Deus, de louvar a Deus, de adorar o Senhor, estamos fazendo a vontade de Deus, sim. Porque bom seria que se todos compreendessem essa vontade de Deus. Porém, tem muita gente que não entende, que não sabe, que não chegou o momento de Deus agir sobrenatural na vida dela, porque isso é um agir sobrenatural. Você está aqui compreendendo a graça,
foi o maior de todos os milagres. Porque você recebeu revelação, você recebeu olhos iluminados, o Senhor tirou escamas dos seus olhos, tirou o véu. Então, abençoados, é um processo que o Senhor fez na nossa vida para nós estarmos aqui e nós permanecermos aqui cada dia alegre. Muitos, eu acho que muitos já ouviram, eu já ouvi várias vezes. Eu quero voltar ao primeiro amor. E eu fiquei perguntando, que primeiro amor? Então, eu tenho primeiro amor quando eu chego, ou quando eu começo no Evangelho, depois eu não tenho mais amor. E não é, abençoados. Nós vivemos no primeiro amor todo dia. Nós vivemos porque essa graça, essa palavra, ela se renova no nosso espírito. Essa graça, ela traz esse gozo, essa alegria, essa satisfação de servir ao Senhor. Quanto mais nós bebemos, né, desta água, desta palavra, mais nós temos sede. Aí alguém vai falar, como a palavra de ontem, quem tem sede, vem a mim e beba. Não, você vai ter. Você vai ter que beber das águas do Senhor, beber do conhecimento, beber da sabedoria, beber dessa vontade do Espírito, de alegria, de contentamento de estar aqui, de servir ao Senhor e saber que Ele é bom e que não há outra opção a não ser fazer a vontade de Deus. Mas é obrigado? Não, abençoados, é prazeroso. É prazeroso. Paulo chegou a falar, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não fazer, ai de mim se eu não anunciar. Então, quando nós falamos, nós estamos falando, estamos pregando, estamos fazendo a vontade do Senhor. Amém. Romanos 12, abençoado, Romanos 12, verso 2, vai falar o que eu acabei de dizer. Que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então, nessa vontade do Senhor é que nós estamos e segundo a vontade do nosso Deus é que nós vamos transformando a nossa vida e vivendo os milagres de Deus. Verso 2, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abençoado, mas você viu que tem um princípio antes? Para você, para nós experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Olha o começo. Não vos conformeis com este mundo. Eu não vou conformar com aquilo que a minha carne sugestiona, que a minha carne diz para fazer. Não, procura uma aqui, está perto. Não, jamais. Eu vou ficar aonde o Senhor me enviou, para onde o Senhor me mandou. Eu vou fazer segundo a vontade de Deus. Eu vou obedecer, porque o Samuel diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Eu vou fazer segundo está estabelecido, porque o Senhor vai cumprir toda a vontade dEle. E aí, abençoados, nós não vamos nos conformar com o mundo. Qual o mundo? O mundo que você está vivendo, ou as sugestões, ou o que a tua carne sugere? Isso é um mundo. O mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora eu entendi. Agora eu compreendi que quando vier alguma situação na minha vida, eu recebi do Senhor, eu aprendi do Senhor, que segundo a sua vontade, eu vou clamar. Ele disse para Jeremias, clama, então eu vou clamar. Vai valer para Luzia, quando tiver numa situação, eu vou clamar. Vai servir para, sabe quando ele falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, meu Deus. Eu já ia perguntar, Deus, para onde eu vou? Senhor, olha, eu não tenho onde ir, eu não conheço ninguém. Como é que eu vou largar? Sabe, abençoado. Quando eu saí de Minas, que eu vim para cá, logo no sistema, a pessoa falou, o Senhor tem algo na tua vida assim como Abraão, você se tirou lá do meio da sua parentela e tal. E eu ouvi, mas jamais eu ia imaginar. E hoje eu fico falando, sabe, Senhor, que bate. Isso é predestinação. Hoje eu entendo a predestinação na minha vida. Deveria ter continuado lá, né? Mas o Senhor não quis. A vontade de Deus é que Luzia esteja aqui.
que o Senhor estabeleceu, a vontade dele seja cumprida. Ele vai cumprir o propósito, o desígnio, aquilo que o Senhor tem em nossas vidas, ele vai cumprir. Porque nós somos dele, nós não somos de nós mesmos. Mas eu preciso, abençoada, eu, você, nós precisamos aqui não nos conformar com situações. Outro dia a gente tem uma carne, né? E nessa carne ela adoece. Eu não estava bem em saúde. Eu tomei remédio, fui no médico e não sei o que, mas eu não estava muito bem. Falei, Senhor, olha, o dia que eu amanhecer assim, que minha carne querer falar que eu vou ficar doente, eu vou pegar um monte de folhete, eu vou sair igual sozinha, mas eu vou sair pelo teu espírito. Nem que eu vou de casa, que eu encontrar na rua, eu vou falar, eu vou fazer. Eu fiquei boa. Abençoada, eu fiquei boa. Aí eu fui trabalhar, falei, Senhor, eu já sei, o Senhor já me deu uma estratégia, o Senhor já me deu uma direção. Sem carne, você querer ficar doente, vai fazer a obra de Deus, você fica boa no instante. No instantinho você renova suas forças, você renova suas energias, porque você tem que fazer a vontade de Deus, não é fazer a vontade da carne. Sei que a gente adoece. Você pega uma gripe, você fica resfriado. Nessa carne a gente pega. Mas eu falei, tá bom. O dia que você começar a querer falar que você vai ficar doente, fala assim, olha, tem ali um monte de coisa, eu vou já fazer alguma coisa. Então, assim, a nossa vida tem que ser assim, pautada. E é isso, sabe o que é? Transformar uma situação e viver ela de forma diferente e dar glória a Deus. Porque se Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Então eu não vou conformar com esse mundo, mas não é este mundo aí. Esse mundo vai ser assim e você não vai mudar. Você não vai mudar a vida das pessoas, você não vai mudar o governo, você não vai mudar a política, você não vai mudar a sociedade. Mas você pode mudar a sua vida. Quando ele fala, não conformeis com este mundo, não se conforme com situações da sua vida. Eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que responde, eu tenho um Deus que é criador, eu tenho um Deus. Viu o louvor que nós cantamos? As lágrimas. Eu lembrei da viúva de Naim, que levava seu filho, Jesus perguntou. Vendo o filho morto, a mãe chorando, e ele transformou as lágrimas em sorriso. Ele mudou a situação, abençoado. Então, aqui, transforme situações na sua vida pela palavra, pela oração, pela confissão, como está escrito. Sabe, se você confessar esse versículo, olha, Senhor, não me conformo com essa situação, eu transformo pelo poder de Deus, eu recebo a vontade de Deus que é boa, eu recebo a vontade de Deus que é perfeita, eu recebo que a vontade de Deus é agradável para a minha vida. Quando você confessa, a situação ela é mudada. Porque você está confessando como está escrito. E essa é a vontade de Deus. E amém, abençoados. E a gente vai ver, o Senhor falou para Jó. Jó também ele falou, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, quando a vontade de Deus, ela é estabelecida na nossa vida, para mim, para você, para nós, ninguém pode mudar, abençoado. Não tem que chorar as pitangas, não tem que fazer churumelas. Eu falo com as crianças, churumelas. Não tem que fazer churumelas, porque chorar não resolve. O que você tem que fazer? Tomar posição. Receber que é de Deus e avançar. A atitude de fé. A atitude de mais do que vencedor. E fazer a vontade de Deus. Não acomodar. Não aceitar situações, mas transformar pelo entendimento. E como eu transformo? Quando eu oro. Quando eu declaro, quando o meu entendimento está, olha, se está acontecendo algo na minha vida, é para a glória de Deus. Isso daqui veio, não vai mudar. Vai, porque o nosso Deus é poderoso para ressuscitar pela fé. O justo vive por fé. Então, por fé, a gente começa a clamar, começa a falar, começa a profetizar como está escrito. E a gente vai ver a vontade de Deus sendo cumprida. E nós louvarmos o nome do Senhor. Jó 42. Bem rapidinho, para a gente ver a soberania de Deus. Para a gente entendermos como o Senhor faz, é como Ele disse, cumprirei toda a minha vontade. E aí a gente medita e a gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Senhor, qual é a tua vontade no meu dia a dia? Qual é a tua vontade, Senhor, para eu realizar a tua vontade? Qual é a vontade de Deus para a tua vida?
Nós temos que perguntar, abençoado. Porque quando nós ficarmos aqui, de braços cruzados, e nós não fazemos nada, enquanto o Senhor quer levantar, quanto Deus quer fazer, e quanto Deus quer usar cada um. Ele quer usar. Ele quer fazer uso desses vasos. Todo mundo aqui é vaso na presença do nosso Deus. Todo mundo é bênção, todo mundo foi chamado com um propósito estabelecido por Deus. Jó 42, verso 2 diz, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você já parou para pensar quais são os pensamentos de Deus a teu respeito? Já parou para pensar, abençoado? O que será que Deus tem pensado de mim? Quais são os pensamentos de Deus com a pastora Luzia? Eu nunca imaginei. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse pastor um dia. Mas esse era o pensamento de Deus com a minha pessoa. Pode ser com você. Qual o pensamento? Quais são os propósitos de Deus? Quais são os desígnios de Deus na tua vida? Será que eu venho, sento, louvo, vou para casa? Eu venho, adoro, volto para casa? Não, abençoado Deus. Deus, com certeza, Ele quer mais. Ele quer mais de nós. Ele quer mais de unção, de direção, de conhecimento, de veracidade. Cada um tem um momento seu com Deus. E eu creio que o salmista, ele tinha muito de Deus. O salmista Davi, segundo a palavra, ele era o homem segundo o coração de Deus. E nós não queremos ser só qualquer um, só para vir aqui, porque nós sabemos que o Senhor tem propósitos, tem desígnios. O Senhor tem uma obra na vida de cada um. Ele tem vontade. E eu acredito que aquilo que mais cumpre a vontade de Deus é quando nós obedecemos. Para Samuel lá, ele disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Nós já esquecemos o sacrifício. Glória a Deus. Então, basta nós obedecermos. Então, para que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida, ela seja cumprida, para que essa vontade, esse desígnio de Deus se cumpra e permaneça na minha vida, eu tenho que obedecer. Eu tenho que entender esse propósito, esse chamado de Deus, para eu estar aqui em graça, reinando em vida, fazendo a vontade do Senhor. E aí nós vamos lá no Salmo 37, abençoados. A gente vai ver no Salmo 37, quando o Senhor fala com o abençoado, segundo o coração de Deus, Davi. O homem segundo o coração de Deus. É bonito, né? Quando a gente olha assim, fala assim, poxa vida, né? Davi, segundo o coração de Deus. A gente faz filme assim, passa um filme na nossa cabeça. Meu Deus, o que é ser segundo o coração de Deus? Eu quero ser como ele. Eu quero ser como Davi. Quero ser usado como profeta Isaías. Quero ser como o profeta Jeremias. Mas abençoado se você ver a vida deles, o que eles passaram para chegar também. E nós, na oração hoje, o Senhor falou pela fé. Eles venceram tudo. Pela fé. E eu fiquei, quando a pastora estava lendo, eu falei, meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, e o fogo não pôde, não queimou, não destruiu nenhum fio de cabelo deles. Eu falo, glória a Deus, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pela fé, abençoado, porque estava todo mundo dobrado diante de Baal. E ele não, 1, 2, 3 de pé. Porque vocês 3, aí eles tocam as trombetas de novo, tocam os pífaros e eles não se dobraram, permaneceram firmes. Isso é cumprir a vontade de Deus. Isso é não se dobrar diante do homem, fazer a vontade da carne do homem, mas fazer a vontade de Deus. Eles continuaram de pé. O rei ficou irado. Não, mas eles 3 veio cá e jogaram o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, ainda aqueceram 7 vezes mais. Se você ler lá a história,
Até aqueles homens que chegaram mais próximo para jogar os 3 homens de Deus na fornalha, eles saíram todos chamuscados e feridos. Mas os 3 que estavam lá, nem um fio de cabelo. Glória a Deus que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele é na nossa vida. Nós não temos que temer o que nos possa fazer o homem, mas olhar para o Senhor, que é Deus desde a eternidade, que fez todas as coisas, que estabeleceu. Abençoados. Eu fico olhando para Pedro, andando naquela água, e ele, por fé, ele vai. Quando ele olha para si, ele começa a afundar. E o Senhor fala, levanta homem de pouca fé. Então, assim, quando nós tomamos atitude de fé, o Senhor age por nós. E aí é cumprida a vontade de Deus. Aí se cumpre o querer de Deus na nossa vida. Porque a gente olha para o Senhor, toma atitude de fé. E o nome do Senhor é exaltado. Glória a Deus. Então, abençoados, como Jó, verso 37 do salmista Davi. Olha que glória, nós sabemos e entendemos que o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é estabelecida e tem que ser cumprida. 37, verso 5, eu estou terminando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu glorifico a Deus. Eu dou muito glória a Deus quando o apóstolo fala que ele se dobrou e falou, olha, Senhor, eu entrego. Se o Senhor não fizer, é problema seu, não é mais meu. Eu entreguei. Passou atitude de fé, abençoado. É atitude de fé, seja qual for a situação. Entrega, é a vontade de Deus. Quando você entrega, você não faz mais a sua vontade. Quando você entrega, você deleta, você toma. Senhor, olha, despojei de tudo isso, deixei, está tudo nas tuas mãos. E aí a vontade de Deus é cumprida, a vontade de Deus é estabelecida, os desígnios do Senhor é cumprida em nossas vidas. E assim o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. Amém, amados? Então, o que nós temos que falar? Senhor, cumpre-me a tua vontade. Eu fui comprado por bom preço, eu não sou de mim mesmo, o Senhor pagou um alto preço, então eu não tenho que fazer minha vontade, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Graça e paz, vamos ouvir a palavra com o nosso apóstolo e mestre Marcos Gomes, para a glória de Deus. Glória a Deus pela sua vida, abençoados. Glória a Deus, amém.